cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Eu, Paula Rocha. Paula, e aí? Hoje a gente vive um dos momentos mais drásticos na história da saúde mental do Brasil. E o assunto de hoje vai ser muito em consideração a isso, né? Pois é. Mas só que muito voltado para... Não, acho que a gente... E essa vai ser da nossa entrevistada aqui, super especial, que para mim eu achava que burnout, por exemplo, era só na empresa. Mas será que burnout também pode ser no dia a dia? Pois é, a gente vai falar sobre burnout, inclusive os mitos do burnout, Exato. porque muita gente se autodiagnostica, mas a gente vai entender melhor o que de fato é, quais as causas, o que você que está Exato. assistindo pode fazer para prevenir também isso na sua vida e até para perceber alguns sintomas nas pessoas que convivem com você. E para isso, a gente chamou uma especialista, psicóloga especialista no assunto. Fala o nome dela que você falou melhor o sobrenome, hein? Caroline Mihailovic. Oi, pessoal. Foi certinho? Foi certíssimo. Gostei. Ai, Carol, você apresenta tão difícil. aqui. Muito obrigada por estar aqui. Você também tem um podcast, né? Sim. Então, você está acostumada a falar para as pessoas nessa plataforma, mas se apresenta para quem está te vendo pela primeira vez ou te ouvindo. Não, eu vou... ela vai se apresentar, mas eu vou fazer a apresentação antes, né? Então, acho Perfeito. que... Exato. Então, a Caroline, ela é psicóloga, ela é diretora do Employer Branding também, O Cérebro. Uhum. E também é podcast do Neurônio, né? O Neurônio, que eu achei muito legal o nome, sensacional. E além de consultora também para empresas no desenvolvimento de um ambiente de trabalho saudável. E aí a gente vai entrar também nessa questão de saúde, o que é ser saudável ou não. Mas conta um pouquinho sobre você, Caroline. Eu acho que é muito mais... É um prazer imenso, mas muito mais interessante ouvir de você, né? Primeiro, quero agradecer muito a vocês o convite. Adoro o podcast, escuto bastante. Eu sou a Caroline, né? Todo mundo me chama de Carol, então podem me chamar de Carol aqui também. Eu sou psicóloga clínica, né? Tenho o podcast O Neurônio, que é um podcast do Cérebro, a agência que eu atuo como diretora de Employer Branding. E hoje o assunto é super importante, porque a gente vai falar sobre saúde das pessoas que estão cansadas, né? Que acho que são todos nós. Até antes, como que surgiu a ideia ou interesse da sua parte, você como psicóloga, de começar a se envolver cada vez mais nessa vertente de burnout, o esgotamento emocional e mental das pessoas? Por que gerou esse interesse? Sendo que a psicologia é um mundo, né? Show enorme, exato. né? Exato. É imenso, né? Muito. Assim, todas as coisas que dão para Exato. trabalhar dentro da psicologia. Bom, eu comecei, né, minha carreira, então acho que é importante eu retomar um pouquinho. Assim que eu me formei, eu trabalhava em empresa, em organizacional e na clínica, né? Então, aquela carreira dupla. E eu trabalhava com RH, né, junto com pessoas, trabalhei em bancos, né, e foi aí um longo período em que eu fui trabalhando com organizacional e com clínica. E o que eu percebia dentro das empresas? Que eu cuidava bastante do clima organizacional, das pessoas, e eu fui percebendo que existia muito sofrimento, né, que não era visto muitas vezes dentro da empresa, mas que a gente não podia abandonar, né, quanto uma área de pessoas. Então, como que a gente poderia cuidar dessas pessoas dentro da empresa? E aí existia uma limitação de cuidado, né, quando a gente fala das áreas internas dentro do organizacional. Então, a gente precisava cuidar de pessoas e poder expandir nossa rede. E foi aí que eu comecei a perceber que existia muito adoecimento, né? E também, no meio disso tudo, eu comecei a ficar muito cansada, né? Trabalhando em empresa e trabalhando na clínica ao mesmo tempo. Cheguei ao meu limite, entendi que talvez a minha atuação fora das empresas, mas podendo dar esse auxílio, né, em que as empresas muitas vezes não conseguem chegar, seria muito mais interessante. Poderia cuidar muito mais das pessoas, né, que sempre foi
o meu viés, sempre foi a minha luz, foi como eu posso ajudar as pessoas e contribuir para que elas possam ter uma vida mais saudável, né? E possam desfrutar mais dos seus tempos. Então, mais ou menos por aí que eu decidi abrir mão da vida corporativa, né? Focar 100% na minha clínica e também abrir a consultoria, né? Pensar aí employer brand, então como cuidar da marca empregadora, mas também cuidar das pessoas, né? Para que essa marca empregadora seja sustentável, né? E... Enfim, foi mais ou menos por aí que eu fui direcionando até minha antes de eu fazer carreira. uma pergunta sobre o cenário de como você enxerga desse cuidado, né? Porque uma coisa é o que você vende pro mercado e a outra é como é praticado dentro das corporações, Perfeito. né? Que nem, acho que isso me levantou um questionamento que foi... Não tinha muita verba para isso e aí no final você acabou se esgotando. Quem tá cuidando começa a se esgotar também. Exato. Mas se você quer cuidar de você, se você quer cuidar das pessoas que você ama, se você quer cuidar de um colega de trabalho que também não tá se sentindo bem, a gente tá chegando a quase 200 episódios aqui no canal Cuidando de Você, que a gente fala de autoconhecimento, desenvolvimento, saúde mental, saúde física, qualidade do sono, alimentação e diversos outros assuntos. Não deixe de seguir, não deixe de clicar no sininho do YouTube também para poder receber as notificações e repassar sempre para algum amigo, alguém que precise de alguma informação de qualidade, porque a gente sempre preza pelas informações de qualidade, né? Ótimo lembrete, até porque tem muito conteúdo tava aqui, eu sempre esqueço, né? aqui disponível. A gente Exato. esquece de fazer esse pedido para mais pessoas receberem esse conteúdo. E uma coisa que você falou, Carol, me chamou a atenção. Você disse, eu percebi que tinha muita gente em sofrimento. Isso, exato. E aí a gente fica pensando, bom, o sofrimento faz parte da vida. Isso. Todos nós sofremos em maior ou menor grau. Sim. Como a gente pode começar a distinguir, então, esse sofrimento cotidiano, que acaba gerando estresse, emoções difíceis, mas que pode ser administrável, e quando esse lidar com o sofrimento fica muito tenso e a pessoa começa a ter problemas de fato de saúde mental e ter um diagnóstico de alguma doença mental ou ocupacional como burnout, que foi diagnosticado foi definido, né, pela OMS como uma doença ocupacional, se eu não me engano, no ano passado. No ano passado. Até antes. O que é o 2021. burnout, né? Até pra gente entrar nessa pergunta da Paula, o que é o burnout? Perfeito. Então, vou responder primeiro o que é o burnout, depois aí é a gente legal. entra, exato, Exatamente. Então, o burnout é um esgotamento físico e mental oriundo do trabalho. Do trabalho. Do trabalho. Perfeito. Então, a gente pode falar sobre burnout quando a pessoa tá muito fadigada, tá com o humor, com grandes oscilações durante o dia, sem vontade de trabalhar, né? Muito cansada, então não tem um sono reparador. Perfeito. E tudo isso, né, com frequência. Então, é normal, gente. A gente acorda às vezes e não quer ir trabalhar, porque a gente tá cansado, porque, enfim, coisas na nossa vida acontecem. Isso faz parte, né, da vida. Mas quando isso começa a se tornar muito cotidiano, né, rotineiro, eu acho que é o momento em que a gente precisa acender uma luzinha. Né? O que será que está acontecendo? Será que o trabalho não está mais fazendo sentido para você e por isso que está sendo um grande sofrimento, né? Você ir até o trabalho? Ou não? É um trabalho que você gosta, que você investe, que você, né, tem uma identificação, mas mesmo assim você se sente extremamente sobrecarregado, e por isso você vai sentindo fisicamente mesmo, né, seu corpo esgotado. E mentalmente, então, isso reduz a criatividade. Então, você não consegue mais pensar para além do cotidiano, né? E o quanto o cotidiano vai se tornando muito pesado, né? Não é mais algo agradável. Então, acho que o burnout, ele vai se enquadrando nesse contexto em que a realidade com o trabalho vai se tornando muito maciça, né? E muito difícil de ser suportada. Então, aí que a gente precisa tomar
né, levantar a mão e falar, talvez agora eu preciso de ajuda. E uma coisa que eu gosto de falar, né, é que muita gente vem se autodiagnosticando com burnout. E o burnout é uma síndrome. O que significa uma síndrome? É um conjunto de sintomas, né, e sinais. Então, quando a gente não precisa esperar juntar todos esses sinais e sintomas para a gente poder se diagnosticar, né? A gente pode cuidar anteriormente. Acho que quando a gente vai percebendo que algo não tá bom, que as coisas não estão fechando, a rotina tá muito difícil de ser cuidada, talvez seja o momento de já procurar ajuda, né? Você não precisa esperar esgotar, né? Ter aí complicações mais severas para procurar aí uma ajuda profissional. Então, acho que eu gosto muito de falar sobre o que é o burnout, mas acho que é importante falar sobre o caminho, né? Porque o burnout, você não acorda de um dia para o outro e fala... Agora, eu sou um burnout, eu sou um burnout, exato. É um processo, né? Você chega até ali. Perfeito. E por isso que eu acho que é muito importante a gente olhar pro processo, né? Que não é da noite pro dia. Mas por a gente estar tão cansado, né? E não se auto-observar, acho que a gente só percebe mesmo quando esgota. E por isso que eu coloco aqui uma observação prévia, né? A esse esgotamento, que é se observe, entenda seus sinais, né? Porque o corpo... Inclusive, a gente tem episódios no podcast que a gente fala dos sinais do corpo, para se escutar mais, que o corpo, ele fala, ele vai te falando, tá acontecendo isso. Exatamente. Você tem certeza que você quer continuar batendo nessa tecla aqui? Ou pelo menos rever aquilo que tá acontecendo, né? Para você começar a, pelo menos, ter sintomas diferentes, né? E o que eu vejo também é que muitas pessoas até reparam nesses sintomas, elas conseguem perceber que existe algo de errado acontecendo, que essa desmotivação tá muito constante. Mas tem conta pra pagar, né? E aí, vai fazer o quê? Exato, tem aquela pressão da empresa, às vezes do chefe, e que tá todo mundo naquela correria, e que todo mundo fica nessa competição para ver quem corre mais, quem fica mais na empresa. A gente já trouxe também vários convidados que relataram de empresas e culturas que valorizavam o ficar até tarde. Era esse tipo de funcionário que era esperado. Então, óbvio, a gente já está num movimento importante de discutir modelos de trabalho. Inclusive, aqui no Brasil, esse ano começou o projeto da Semana de 4 dias de trabalho, para ter a mesma produtividade, menos horas de trabalho, ou seja, ganhando a mesma coisa também, para que você também otimize e não fique naquelas reuniões maçantes que não são produtivas, ou também não seja cobrado por coisas que você não consegue lidar, por coisas a mais. E isso é importante. Então, eu queria te ouvir também o que você, como psicólogo e como profissional, sugere para pessoas que vêm até você e falam: Carol, eu sei que tem um problema, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas o meu chefe tá na minha cola, eu preciso desse trabalho, eu não tô conseguindo outro. Como eu posso lidar com isso agora? Eu acho que tem muita gente que tá ouvindo que pode estar nessa situação, né? E perfeito, Paula. Acho que você falou uma palavra aí que eu queria até expandi-la, né? Que é a valorização desse cansaço dentro das empresas. E não é só dentro das empresas, né? Acho que a nossa cultura hoje, ela valoriza o cansaço, né? Então, é engraçado, quando a gente conversa com amigos, né, na rotina cotidiana, a maioria dos nossos amigos falam: nossa, eu tô muito cansado, né? Tô trabalhando muito. E aí, se alguém fala pra você: tá ok, meu trabalho tá tranquilo, você vai falar: folgado, né? Folgada. Ai, não tá fazendo o que quer, né? Não tá correndo atrás. Como essa pessoa tá acomodada. Tá acomodada demais, né? Vem um grande julgamento. Então, acho que essa alta valorização, né, do cansaço não tá só dentro das empresas, tá na nossa cultura, né? E tá nas relações. Então, acho que isso é muito importante de ser visto, porque as pessoas são valorizadas pelo quanto que elas produzem,
né? Mas só que existe uma confusão do quanto você produz com tempo de trabalho. Exatamente. Então perfeito. é o que a gente fala. A gente já falou em outros episódios até, Carolina, até desculpa te interromper, Claro. mas muito assim, eu, sei lá, de repente eu tô trabalhando, comecei a trabalhar um pouco mais cedo, aí falo, hoje vão me permitir das 2 às 3h30 fazer academia da tarde. Se eu postar uma foto 2 e 3h30, pode ter certeza que eu vou ter uns amigos, homens e mulheres, falando, vida de patrão, hein? Tá, já ganhou na vida, né? Já ganhou na Mega Sena, não precisa mais Exato. trabalhar. Mesmo que você depois fique até 10 horas da noite trabalhando. Não, e você mesmo só que fez esse naquele dia, horário. e mesmo que naquele dia eu trabalhei das 7 ao meio-dia, eu trabalhei depois, eu tive academia e depois fiz mais 1h30 de trabalho e fiquei descansando à tarde. E eu me coloco essa pressão. Por que não eu posso me dar hoje de um descanso, sendo que de repente eu tô trabalhando muito e tô estafado? Perfeito. E aí eu acho que tudo isso vai culminando no que a gente está falando. Não é só perceber os sinais, mas é ter a coragem de tomar decisão. Eu que sou empreendedor, eu não tenho um chefe. Então eu não tenho medo, na teoria, de falar, putz, se eu não vier trabalhar hoje, falar pro meu chefe, cara, eu gostaria dessa tarde aqui, mas para mim eu posso me dar ao luxo, mas eu me sinto extremamente culpado por isso. Sim. Então a cultura não é só o fato de você olhar o seu amigo chegando mais cedo ou saindo, ou seu chefe vendo você sair mais cedo e ir embora mais tarde, mas é você não se sentir culpado, porque isso também gera um monte de outros transtornos, né? Exato. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. A gente não precisa, dentro dessa cultura, né? A gente não precisa só pelo olhar do outro que vem o julgamento. A gente já se sente culpado, né? Por poder ter tempo para si. Então, eu até falo para as pessoas que chegam até mim, né, na clínica, que eles deram um grande passo, né? Eles já quebraram aí uma grande barreira, que é poder reconhecer que algo tem aí, né? O que é, a gente vai descobrindo num processo. Aí é individual, né? O que significa o trabalho, como que... que quer dizer tá essa culpa, né? Tá cansado, as outras relações dentro da vida da pessoa. Então, isso vai caminhando, né? Cada um com a sua história. Mas é muito comum as pessoas chegarem até a clínica e falar, Carol, eu tô cansada, mas eu estou numa vida em que ela não vai mudar. Né? Porque eu tenho conta para pagar, eu tenho muita coisa para fazer, eu atendo muitos empreendedores, né? Então eu sou empreendedora, eu tenho alguns funcionários, ou eu não tenho funcionário, né? E eu não vejo a curto prazo uma mudança. Mas eu tô cansada e eu tô percebendo que eu preciso de ajuda. E aí, durante a terapia, a gente vai entendendo, né? Qual que é o lugar do trabalho, qual que é o lugar do cansaço, qual que é o lugar do status, né? Porque tudo isso vai englobando muito a sua relação e a forma como você vai se sentindo, né? Então... Não, e eu quero levantar aqui um puxão de orelha para você que está assistindo e você que está escutando. Não espere. A gente tem muito uma cultura da gente tomar decisão na hora que o desespero bateu na nossa porta. Ou que você já está doente. Ou que você já está doente. Então eu só vou no médico quando eu estou doente. Ou então eu só vou no psicólogo para falar de problemas, quando eu estou muito mal. Na verdade, você já deveria ir desde cedo para falar da sua vida. Coisas boas, coisas não tão boas, o que você pode desenvolver, as suas percepções sobre a vida. Então, na verdade, a gente precisa desmistificar que toda a estrutura, principalmente inclusive no nosso papo de hoje, de psicólogo, falando de saúde mental, essas questões de burnout, para você não chegar até lá e falar, agora eu preciso de uma ajuda. Por que você não começou um trabalho antes? Exato. Então a gente culturalmente precisa evoluir muito como espécie para não só valorizar o tempo, que isso tudo está remetendo à nossa pouca evolução como espécie, porque se a gente foca na produtividade de fato, a gente já vai ter ações completamente diferentes. E aí a importância de tempo de trabalho não é tão importante. Você falar com um psicólogo sobre a sua vida e não só pelo problema se torna algo já muito mais corriqueiro da sua vida. Você fazer uma prática de uma atividade física se transforma em algo corriqueiro da sua vida, porque isso são práticas que, para você ter um ambiente mais produtivo ou ações que você precisam ter, elas são necessárias. Então a pessoa acaba fazendo.
Exato. Então ela começa a se tornar uma pessoa inteligente de fato. E você tá batendo numa tecla bastante importante, porque muitas vezes a pessoa que já tá percebendo esses sintomas de burnout acha que ela tem que só encontrar a solução numa mudança de trabalho. E muitas vezes, porque essa mentalidade da produtividade já tá incrustada nela, não só no ambiente, ela muda de trabalho, mas toda aquela sobrecarga, inclusive de julgamentos, continua ali com ela. Exato. Então essa mudança de hábitos deu conseguir entender, ter a consciência de que mudar a minha rotina para ter esse equilíbrio fora do trabalho, até para eu conseguir colocar limites. Então, eu vou começar um novo trabalho, eu vou conversar com o meu chefe. Olha, eu tô começando a perceber esses sintomas. Eu preciso ter um horário determinado. Ó, esse é meu horário máximo de trabalho. Eventuais projetos, coisas que aconteçam, eu tô aqui. Mas eu preciso, para ser uma pessoa, um profissional melhor. Exato. Esse tipo de conversa, né? As pessoas precisam começar a ter coragem de falar. Perfeito. E os líderes também, vocês que são líderes e estão nos escutando, precisam ter essa abordagem, essa preocupação, porque a gente ainda tem essa mentalidade de vincular trabalho com horas, quando o nosso cérebro, para ele conseguir ser produtivo e focado, ele precisa estar descansado e ele precisa ter uma boa rotina de sono, que a gente sempre fala aqui, o corpo precisa estar em movimento para os hormônios estarem em equilíbrio. Então, esse tipo de conversa também precisa ser mais incentivado nas empresas, né? Só que eu sei que do liderado é sempre difícil. O ideal é que parta dos líderes e dos setores de RH, né? E acho que uma coisa é muito importante aí também, né? Em todos esses cuidados. É entender o que cabe dentro da rotina de cada um. Porque senão, todos esses cuidados se tornam produção, né? E aí a lógica volta a reinar, né? Então, quando você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que quando a gente vai falando esse tem que o tempo todo, a gente tá falando dessa lógica produtiva, né? E isso é desgastante. Então, o que dentro da sua rotina, né, cabe? Então, poder pensar em fazer exercícios físicos e melhorar sua alimentação é o que cabe hoje? Já é um grande avanço, né? Exato. Você não precisa fazer exercício físico, melhorar sua alimentação, ir pra terapia, fazer viagens todo final de semana, Muito good pelo vibes. contrário, isso não é a vida real. Exato. Então, é importante que você entenda o que cabe, né? E o que te faz bem. Isso. Então, eu sempre falo também que a terapia é um fator muito importante, mas ela não é única, né? Então, não é para todo mundo. Não acho que todo mundo tem que fazer terapia e isso vai tornar o mundo melhor. Cada um precisa entender o que faz sentido, né? E o que realmente cuida de você, né? Se é poder parar, né, um determinado horário específico na sua semana para ficar com a sua família, né? Pode já ser um grande feito, né? E um grande cuidado. Então, poder também entender o que dentro de tantas possibilidades, né, de cuidado cabe dentro da sua rotina. E aí, só complementando um pouco, né? Existe um filósofo que é o Byung-Chul Han, acho que, não sei se vocês conhecem ou não, mas ele tem um livro que é A Sociedade do Cansaço. Né? E que ele vai falando justamente isso, que a gente tá em uma sociedade da positividade. E o que é isso? A gente sempre tem que estar fazendo algo, né? Esse tem que, ele sempre gera um comportamento. E é isso que exausta, né? Então, é importante... Do nada eu pareço. Então, é importante a gente entender, né? O que dá para tirar, né? Isso, eu fazia Poder olhar para essa uma análise de PNL e ele falava muito, ele falava, troca o eu tenho para o eu vou. Porque o eu tenho, e é engraçado, parece besteira, mas você joga eu tenho que trabalhar. Eu tenho algo que eu não quero, mas eu preciso, então eu tenho que fazer.
eu tenho que gravar o podcast com a Paula. Puta, é algo que eu não quero, mas eu tenho. É tudo muito maçante. E Tem quando um você fala, peso, né? e essas trocas já de palavras já faz uma grande diferença no seu dia, né? Que nem eu via o rapaz, quando ele fala de falas, que você fala o mas. Ao invés do mas, coloca o e depois. Porque o mas sempre vem com uma conotação pejorativa e ruim. Eu vou fazer isso, mas a pessoa já vai provavelmente para defensiva. Ou então quando você coloca muitas perguntas de porquê. Ô Sérgio, hoje eu não vou gravar o podcast. Por quê, Paula? Eu posso trocar o porquê. Aconteceu alguma coisa? Você tá precisando de ajuda? Já a pessoa se sente muito mais acolhida e ela já não fica na posição defensiva. Então, olha só, uma palavra, às vezes, ela muda todo o contexto dos próximos passos que você vai dar. Uma palavra que, de repente, você está se colocando todo dia no seu vocabulário, qual é o peso que você está colocando em cima de você, né? Simplesmente por uma palavra. E obrigado por trazer isso, porque me remeteu ao que eu fazia 25 anos atrás e eu tinha que ficar repetindo 1000 vezes a mesma palavra para não usar o eu tenho, e sim outra palavra, porque ele falava, isso vai ter um peso no seu dia. Sim, e essa repetição incentiva uma mudança de mentalidade, porque se você coloca o eu devo, eu tenho que fazer tal coisa, você está incentivando uma mentalidade mais negativa. E se você fala eu vou, e aí, melhor ainda, eu quero, o que você quer também fazer? Óbvio que a gente não é criança para ser mimado o tempo inteiro, a gente não faz só coisas que a gente quer. Muito pelo contrário. Mas é importante a gente se questionar também. O que eu quero? Porque de repente você fala, poxa, eu quero ter uma segurança financeira, eu quero ter mais estabilidade. Então, para ter isso, eu vou fazer tal coisa, vou fazer coisas que eu não queira tanto para ter um objetivo maior. Essa clareza vai dando motivação no dia a dia, que é essencial para você conseguir alinhar o que você precisa fazer. Porque o que a gente está falando do burnout é que a pessoa vai perdendo esse senso do que ela quer. Né? Exato. Não, e da nomenclatura, como a Caroline falou, né? Porque às vezes a pessoa hoje virou hype, eu estou deprimido. Não, calma, depressão é como você falou. Tem que ter certos episódios corriqueiramente na semana por 3 meses. Aí você fala, estou com depressão. E eu acho que a gente também deixou de fazer, até te perguntando, Carol, acho que a gente deixou de falar de um sintoma fundamental do burnout, que diferencia esse estresse e essa desmotivação de um burnout sério, porque o burnout, a pessoa leva meses para se recuperar. Sim. Então, se você, de repente, se autodiagnosticou com burnout, passou uma semana... precisa de uma semana e voltou voando, você não tava com burnout. Isso não era burnout. Exato, é importante. Leva meses. Você só queria tirar umas fériasinhas do seu chefe. É preciso, não é à toa que férias são programadas. Acontece que o burnout, você já ferrou tanto o seu cérebro que você começa a ter esquecimento, embaralha as ideias. Aí, esse é um sintoma muito importante. Se você tá começando a ter perda de memória, a ter confusão mental, além da desmotivação e desse cansaço constante, aí é uma bandeira vermelha, né, Carol? Não, e doido, porque ela pode se complementar com alguns quadros de depressão, de ansiedade, o burnout, porque tudo acaba mexendo com a saúde mental, né? Sim, com certeza. E acho que a ansiedade é algo que faz parte da nossa vida. Isso. Né? Então, a ansiedade é um sintoma adaptativo, né? Então, a gente fica ansioso quando algo está para acontecer, e aí, quando algo acontece, a ansiedade tende a cessar, né? Quando essa ansiedade não cessa, depois dos acontecimentos, né, que a gente aguarda, aí a gente precisa ir entendendo, mas também tem uma prevalência de tempo, né, para poder ser diagnosticado algo, né, e aí o burnout também entra aí. Então, um dia de esquecimento acontece, né, às vezes a gente não dormiu direito e aí a gente esquece as coisas por conta disso. Mas se isso começa a ser recorrente, frequente, né, não é um comportamento que você tinha, né, talvez aí levanta um sinal vermelho, assim, para o que será que está acontecendo comigo, né, e aí pode ser que você tenha um diagnóstico da síndrome de burnout, né, mas é algo que eu gosto de reforçar. Não deixe chegar a um diagnóstico para se cuidar,
né? Acho que como a gente está no processo, no caminho, a gente precisa olhar o caminho, né? E isso vai acontecendo muito também, é algo que eu vou trazendo muito nas noções durante a psicoterapia, é que muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam, não, eu preciso muito trabalhar porque eu tenho conta para pagar, eu quero dar um futuro para os meus filhos, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Tá, entendi que você tá sonhando no resultado final, mas e o agora? Você tá percebendo o que tá acontecendo? Qual é a necessidade do seu filho, da sua esposa, do seu marido agora? Né? Porque não faz sentido você só vislumbrar o que está por vir. Porque esse futuro nunca chega. Quando chegar lá, você vai querer outra coisa e depois outros planos. Mas e o caminho? Como que você está cuidando desse caminho, né? Como que é o acompanhamento diário com essas pessoas, com o seu trabalho, com as outras relações que você tem na sua vida? Porque senão a gente vai sempre só sonhando, né? E aí parece que é um sonho que nunca chega. Porque quando a gente chega lá, a gente já quer outra coisa. Parece que a gente não pode nem comemorar as conquistas, né? Então, esse é um grande trabalho que eu faço na terapia, né? No individual. Que é poder entender qual que é o percurso para chegar até lá. Legal. E acho que isso é importante também, né, dentro das empresas, né? Lógico que não vai entrar nessa profundidade pessoal e tal, mas às vezes a empresa fala, eu quero ter um ambiente saudável, então vou contratar um monte de serviço, né? Eu já tenho um monte de serviço, porque contratar às vezes eles não querem, quando eles vão falar de saúde mental, eu não tenho verba, né? Mas eu tenho um monte de serviço aqui e as pessoas não estão felizes. Como assim elas não estão felizes com tudo isso que eu ofereço? Olha o quanto que eu invisto. E aí eu falo, da mesma forma que você dá tudo pro seu filho e ele não tá feliz. Exato. Porque não é dando tudo que você... Perfeito, é poder escutar, né? Se você puder ouvir... Se você der espaço para escutar o seu colaborador, com certeza isso que não tem verba nenhuma, né? Custa R$0. Exato. Pode ser muito mais benéfico do que você fazer contratar um programa. Porque às vezes você tem um programa corporativo de bem-estar. Então você tem lá 10 milhões de academias ou todos os tipos de exercícios possíveis disponíveis. Aí você tem lá um monte de outras terapias disponíveis. Aí você tem o seu plano de saúde que te dá acesso a isso. Mas se você, de fato, não tem uma cultura onde você conscientiza os seus colaboradores a entenderem a importância disso de fato, incentivar de fato a utilização do serviço, porque senão não vale de nada. Você tem lá, mas na verdade você nunca usou. Então, para que serve isso? E as pessoas muitas vezes não sabem que podem contar com isso, ou ficam com vergonha de usar, de saber que tem um psicólogo ali disponível. Porque ele vai abrir as informações, fala, daqueles... primeiro que não pode abrir as suas informações, é proibido contra a lei, a não ser para o médico do trabalho que ele pode ter para fazer um trabalho mais especializado. Perfeito. Segundo, que assim... Esse cara que às vezes ele tem medo, por mais que ele esteja segurando, tem a lei da proteção de dados, a empresa vai mostrar de forma geral como que está a situação da empresa. Então ela vai falar, dentro da sua empresa, você tem tantos % homens, mulheres que estão com ansiedade, que não estão, etc. Mas você não vai entrar muito no detalhe. E aí, essa é a questão hoje. E aí eu fico sempre batendo na mesma tecla, a gente já gravou em outros episódios aqui. Eu entendo a preocupação, legal, mas e eu como dono da empresa? Porque eu falo assim, legal, de 10 pessoas, 6 estão com problema mental. Então talvez seja o problema da minha empresa, por estar gerando tanto estresse assim. Então vamos fazer um trabalho de melhoria. Mas isso na minha cabeça vai ser mais custo nesse momento. Não é melhor eu fazer uma rotatividade, mando esse cara embora e trago alguém com um perfil mais aderente à minha empresa ou à minha cultura e eu continuo gerando mais resultado? Mas só que no médio e longo prazo ele não vai gerar também resultado porque em algum momento eu vou matar esse cara. Exatamente. Emocionalmente falando. Então vamos criar de fato uma estrutura interna que a gente consiga fazer um trabalho mais perene ou mais sustentável de cuidado de saúde mental física desses colaboradores. Perfeito. Também não adianta você dar
né, tantos benefícios. Senão só tô dando o peixe, mas não tô ensinando a pescar. Exato, e fazer a pessoa trabalhar até as 11 horas da noite, né? Que horas que a pessoa vai conseguir fazer isso? Se ela tem que começar às 8 e ela termina às 11. Então, você tá dando um benefício que, na verdade, a pessoa nem consegue utilizar. E tá vendo na minha cabeça, né? Uma esquizofrenia maluca, porque os grandes líderes da grande maioria das empresas, eles são pessoas mais velhas, que vieram de uma cultura que é produzir muito. Ou Exato. trabalhar muito. Sim. Então, se você for ver o grande perfil dessas pessoas, não vou generalizar aqui, não se sinta agredido pelo amor de Deus, mas eu vejo que é muito café, muito bate-papo. Então, na verdade, talvez eles não queiram mudar a cultura inteira da empresa, porque eles não produzem. Os líderes não produzem o quanto eles deveriam produzir. Pode ser. Então, às vezes, você pedir uma mudança estrutural de como vamos cobrar mais resultado, vamos ser mais data-driven de fato, se esse cara veio de uma gestão muito mais focada em chega às 7 e vai embora às 11 da noite, do que o quanto que você está gerando de fato no trabalho aqui. Perfeito. Porque em algum momento a corda pode apertar para ele mesmo, né? Acho que tem muitas camadas dessa cebola pra gente analisar. Exato. Então, eu até queria trazer um pouco de dados aqui para essa nossa conversa, porque tem uma pesquisa super interessante que foi feita em 2022, uma pesquisa super recente, foi feita por uma consultoria sobre tendências globais de talentos. E aí, essa consultoria, ela pegou 16 países, entrevistou mais de 10 mil pessoas, então foi um trabalho bastante abrangente, que inclusive envolveu a entrevista de CEOs para entender como que essas pessoas estavam, quais que eram as tendências para o futuro e se elas estavam cansadas. E o resultado, gente, é que mais de 80% dos entrevistados falaram que estavam à beira de um burnout. Falaram, é o autodiagnóstico que a gente está trazendo aqui. Então, eles estavam se sentindo muito cansados à beira de um burnout. A gente está falando de mais de 10 mil pessoas entrevistadas em países diferentes, falando que não estão dando conta Ou seja, do você trabalho. pode extrapolar isso para 80% dos países, que 80% estão em esgotamento. É uma loucura a Exato. gente pensar. O E autodiagnóstico, pelo amor de Deus, eles talvez não saibam o que é ter um burnout. Exato, mas que já é uma luzinha acender, como a Carol trouxe. E essa pesquisa também revelou que 50% dos entrevistados, eles entendem a importância de ter equilíbrio, eles querem ter um futuro mais equilibrado. Futuro, porque infelizmente o presente eles não conseguem. Mas só 40% das empresas, eu achei esse número até grande, falou que tem algum tipo de programa de bem-estar. Então, já que a gente já falou também bastante dessa questão do indivíduo, de buscar ajuda, vamos explorar mais sobre essa questão cultural. Você trouxe isso de gerações diferentes, trazerem padrões e como isso ainda precisa ser mudado. E você já trouxe a importância da escuta, né, Carol, em atividades simples. Mas, de fato, para ter uma cultura constante de bem-estar, de preocupação, o que você entende que é fundamental para a empresa levar em consideração? O que não pode faltar para que esse cuidado e essa saúde mental faça parte do cotidiano das pessoas? Eu coloco como o fator principal a escuta, né? Das pessoas que trabalham com você. Porque a escuta, muitas vezes, já dá aí alguns indícios de ações que não precisam ser investidas, né, financeiramente para acontecerem. Mas que você já traz aí uma sensação de pertencimento, de bem-estar, de cuidado amplo, né? Para além só do que você está fazendo pela empresa, mas a empresa poder reconhecer também o valor da pessoa, né? Muitas pessoas que trabalham em empresas grandes falam que elas são reconhecidas pela matrícula, né? Pelo número que elas apresentam. Poder reconhecer essas pessoas pelo nome, né, dentro da gestão, pelo menos próxima, já é um grande feito, né? Isso já mostra aí que você não é só mais um número, você é uma pessoa, né? Então, acho que o primeiro passo para uma cultura organizacional saudável, para uma liderança sustentável, eu entendo que é a escuta,
né? E parece algo muito simples, Não é. mas é muito difícil. As pessoas não estão acostumadas a escutar. Até né? porque demanda tempo e muitas vezes o próprio líder não tem esse tempo para despender pro Na liderar. verdade, Mas tempo acaba é prioridade, gastando- né? Tempo é prioridade, né? Exato, mas Então, você acaba não tem gastando tempo que não é tempo com prioridade. coisa que poderia, sabe? Coisa que não precisava gastar. Por que eu tô trazendo isso? Porque eu também vejo que muitos líderes não se sentem acolhidos e não sentem que as pessoas empatizam com a pressão que eles passam. Porque também se um líder tem mais de 30 pessoas, como eu ouço muito de muitos amigos, mais de 30 pessoas para liderar, isso não é sustentável. Ele não vai ter Sim. tempo para escutar, mesmo que ele faça como prioridade. Porque não vai dar. Então, não é à toa que tem vários estudos que mostram aí que o número ideal é de 8 a 9 pessoas para você liderar. Porque aí você consegue fazer uma gestão eficaz e ter reuniões one-on-one, escutar e fazer esse acompanhamento de, poxa, hoje o Sérgio tá passando por um problema pessoal, porque ele me contou, sem maiores detalhes, mas eu sei que não vai ser legal ele ter que lidar numa reunião com o cliente. Não vai estar no melhor da energia. Na Paula que tá ali, hoje ela tá melhor e amanhã pode ser o contrário. Então, o Sérgio vai lá remando o meu arquinho, a Paula fica ali mais de escanteio. Então, essa gestão só é também funcional quando o líder consegue ter tempo e a empresa prioriza isso desde a Sim. estrutura, desde o planejamento Sim. estratégico, né? Sim. Por isso que eu entendo, né, que não é uma questão isolada da liderança. Porque o líder também precisa ser ouvido, né? Também Sim. precisa ser escutado pela sua equipe, pelas áreas, né? Pelo seu gestor, pelas áreas responsáveis por pessoas. Então, não dá pra gente isolar uma pessoa e colocá-la como, né, a vilã ou a salvadora. Eu acho que a gente precisa olhar para a cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando da lógica, né? E de toda a estratégia mesmo de dentro da empresa. E por isso que eu acho que não é um trabalho que dá para fazer na superfície, né? Porque aí são ações para mediar, né? Ações aí de reparação de algo. Mas se você quer ter uma cultura sustentável, né, e uma cultura saudável, ela precisa ser compreendida num todo, né? Então, quais ações que podem ser adoecedoras dentro da empresa, né? E será que essas ações, elas podem ser substituídas ou ela é o core dessa empresa, né? E são ações que precisam ser mantidas. Então, qual que é o perfil das pessoas que topam trabalhar em uma empresa com essa lógica, com essa estratégia, né? Porque não é qualquer perfil que aceita qualquer coisa. Então, acho que é um trabalho muito mais amplo, né? Do que a gente pensar só As ferramentas que nas você tem, né? ferramentas. Exato. Exato. Até porque você precisa saber usar as ferramentas, né? E Perfeito. quando que você vai utilizar qual ferramenta, para o quê, né? Então, hoje você tá lá, uma caixa de ferramentas, eu te dou na sua mão, põe um monte de buraco na parede, cada uma de um jeito diferente, que você tem que fazer ações diferentes, e nunca te dei um curso de como mexer na ferramenta, você nunca foi atrás. Agora aqui, ó, se vira. Isso aqui E agora é muitas problema vezes seu. a ferramenta não é a certa. Então, antes de fazer Então, uma avaliação exatamente, da ferramenta, é preciso fazer um diagnóstico bem feito. Perfeito. Não só no planejamento, mas ok, a sua empresa já existe, já temos um problema. Vamos entender a extensão do problema. Que indicadores que você tem de absenteísmo, de presenteísmo, de turnover para avaliar? Quais as ferramentas até de avaliação de clima podem ser usadas? Além dessa percepção subjetiva da escuta, é importante você também ter dados concretos para você falar, bom, aqui, hoje, nessa empresa, com esse cenário, vamos começar com treinamento. Primeiro com treinamento, depois a gente faz um outro programa de benefícios, mas as pessoas não estão nem entendendo. Ou não, outra empresa pode ser, putz, aqui a gente vai mudar as rotinas de trabalho, vai otimizar as tarefas porque tem um problema no planejamento. Então, essa otimização até de prioridades, ela só é possível com um diagnóstico bem feito, né? O que você hoje enxerga, assim, de ferramentas de diagnóstico que podem amparar o líder a tomar a melhor estratégia possível?
existem algumas, Sim. né? E aí eu acho que não dá para olhar para elas separadamente. Mas acho que talvez iniciando, né, com uma pesquisa de clima, né, de cultura, talvez seja um caminho inicial para você ter um primeiro diagnóstico, né, do que dá para ser feito. E aí também não adianta ser uma pesquisa de clima que acontece uma vez por ano se a sua empresa tem um turnover aí alto, né? Então, daqui 2 meses, metade da sua empresa já não é mais a mesma. Nossa, faz muito sentido. Eu trabalho numa empresa de 85% de turnover, na verdade 90% em um ano. Eu lembro que quando eu entrei, entraram eu e mais 25 pessoas. No final de ano sobrou eu e mais uma pessoa. Nossa. E aí, mas é isso que você falou. E se não começar tudo de novo a reciclar, você se perde, porque Exato. tudo foi embora. A cultura vai embora. A com as cultura, pessoas. exato. Então você já vai aqui para um líder aqui, ó. Se você quer fazer um clima organizacional, fazer um diagnóstico prévio, você precisa entender da sua rotatividade. Senão você vai ter que aplicar mais vezes ao ano para você ter as pessoas aprendendo. Com o objetivo de diminuir essa rotatividade, exato. porque ela não é sustentável. Exatamente, entender, né? Acho que aí já tá um sintoma importante. Você ter um alto índice de turnover, né? De rotatividade. Por que será que isso está acontecendo? Né? O que será que você está recrutando errado o seu perfil, o perfil que você está desenhando, né? Muitas vezes é engraçado. Quando eu trabalhava em empresa, às vezes eu ia fazer, sei lá, saía um estagiário. E aí vinha o líder e falava, eu quero um estagiário com 4 anos de experiência, inglês, espanhol, francês. Tem que dar uma aula pro gestor, falar, cara, você quer um estagiário que faz isso. Exato. Na verdade, a gente vai trocar você, porque quem é essa experiência é você. Perfeitamente. E o que ele vai fazer, né, esse estagiário aí, CEO? Ele vai digitar aqui, ele vai fazer o café. Ele vai fazer o café. Então, por que ele precisa de toda essa experiência, né? Então, já tem aí um grande erro, muitas vezes, na forma de recrutamento e seleção, que as pessoas querem muitas, né, muito... Porque, na verdade, eles nem sabem o que querem, de verdade. Exatamente. Que hoje você vê com essa ainda mais transformação digital, com os novos cargos. Então, eu olhava as empresas, eu tinha amigos que era headhunter, e eu converso com eles, porque os caras estão pedindo não sei o que de inteligência artificial, porque a empresa precisa ter inteligência artificial. Ele nem sabe o que é inteligência artificial, mas eu preciso de um cara que saiba data science. Mas tá no hype. Então ele precisa ter. A minha área tem data science, tem AI intelligent specialist, enthusiast, tem não sei o que. Minha área tem tudo. E o que tá acontecendo com a sua área? Estamos entregando 30% a menos de resultado. Você nem sabe o que você quer. Exato, estamos mexendo no Excel. Né? Porque também não adianta ter todas essas pessoas e não dar as ferramentas que essas pessoas possam, né, voar e deslanchar. Usar o melhor das habilidades, porque você pode até pegar um super profissional, mas de repente se ele entra numa empresa que não tem todas essas ferramentas para ele usar as habilidades, ele já vai começar desmotivado. Ele vai falar, poxa, por que eu preciso ter tudo isso se aqui não incentivam o uso? E tudo recai no problema de falta de comunicação. Perfeito. Falta de comunicação de quem precisa da pessoa para o cargo, até de quem recruta, e de entender o que de fato é importante aqui, quem é a pessoa que a gente quer valorizar. Você trouxe um ponto muito importante, né? Qual o perfil da pessoa que a gente quer, além das habilidades técnicas? Qual o perfil? Se a nossa empresa tem isso como valores, como eu vou garantir que eu vou contratar o Sérgio e o Sérgio tem os valores que a minha empresa também representa, assim, porque ele vai ser um representante da minha marca, né? Perfeito. E tem a famosa frase, né, que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Sim. Então não adianta você ter uma estratégia muito bem definida e não ter uma cultura organizacional que condiza, que condiz com essa estratégia, né? Então, é muito importante isso também, assim, a gente poder entender que empresa é essa? E poder se questionar mesmo, colocar em dúvida, né? Quando eu dou as consultorias, eu
começo a conversar com os heads, né? E aí ele já tem muito ponto de exclamação para me falar, né? Muito ponto final para falar. E aí, a primeira coisa que eu digo para eles é, vamos colocar dúvidas, né? Vamos começar a colocar ponto de interrogação? Porque se vocês já têm todas as respostas, o que eu tô fazendo aqui? Né? A gente precisa se colocar em questão para poder fazer um trabalho mais amplo. Porque se você já tem muitas respostas e resposta para qualquer pergunta que eu faça... Você já tem a solução. Vocês estão... Exato, e vocês estão engessados. Você tá com a mente fechada para ouvir. Exato, então a outras. primeira coisa que a gente precisa fazer é poder abrir um espacinho, né? Então, como uma roupa rasgada, sabe? Que o primeiro rasgo parece pequenininho, mas se você puxar, a roupa rasga mesmo, né? O tecido rasga. Então, é poder abrir esse primeiro buraquinho para que... entre outras possibilidades, entre outras ideias, outros olhares, porque senão não vai entrar, né? E diante de tudo que a gente trouxe aqui, batendo muito na tecla que, obviamente, prevenir é melhor do que remediar, mas entendendo que a gente ainda está numa sociedade que o remediar é fundamental, porque tem muitas pessoas ou já com burnout, ou sentindo que estão, o que também é ruim. Eu queria te perguntar, Carol, primeiro, o que a pessoa pode começar a fazer para entender, assim, não deixar que o futuro dela seja exaustivo, sabe? Que essa exaustão do presente continue no futuro. E mais do que isso, como eu posso perceber se pessoas ao meu redor estão com sintomas de burnout, como até posso apoiar essas pessoas? Porque eu vejo que existe também um preconceito em empresas. Por exemplo, eu fiquei em burnout, vou voltar a trabalhar. O Sérgio vai pisar em ovos comigo, porque ele não sabe como lidar, o que ele pode falar. E às vezes a pessoa é tratada ou com descaso, ou com uma certa sátira, ou as pessoas ficam com muito medo de delegar tarefas. Então, como que as pessoas ao redor também podem lidar com essa pessoa que teve burnout, né? Primeiro passo, né? E aí, eu já falei isso aqui, mas acho que é muito importante reforçar. Escute, né? Porque às vezes a pessoa tá voltando e você já coloca que a limitação dela é essa. Mas você não perguntou pra ela qual que é a limitação, né? Então, acho que todas essas questões estão na comunicação. Né? Então, poder ter uma comunicação mais aberta, né? Mais ampla, resolve grande parte dos problemas de relações, né? E corporativos também. Então, acho que tanto essa pessoa que tá, né? Esse colega que tá te falando que tá muito cansado, tá se sentindo exausto, primeiro escuta o que ele quer falar, né? Porque tem muito dessa questão. Às vezes a pessoa, nossos amigos ou familiares, enfim, a pessoa começa a falar que tá muito cansada. E aí você já vai falar, mas eu também, mas eu trabalho... Começa uma competição. Exato, vamos ver quem tá mais cansada aí, né? E talvez a pessoa só precise falar que tá cansada e desabafar, né? Que foi difícil e foi cansativo. E aí você vai entendendo. Mas se você dá espaço para essa abertura, né, na comunicação, você pode até devolver. Mas me parece que você tá me relatando que tá cansada há muitas semanas, né? Não é um caso isolado dessa semana, mas é algo que tá sendo muito recorrente. Será que não é o caso de você procurar um profissional? Né? Será que não é o caso de você poder rever a sua rotina? O que você está fazendo dentro dos seus dias que são focados em você? Né? Ou será que você está gastando aí, usando o seu tempo para cuidar de tudo, né? Que não está sobrando tempo para cuidar de você? Às vezes, fazer essas pequenas perguntas, né, que não são
não são perguntas diretivas, né? E nem acusatórias, mas que são perguntas que tragam a reflexão, né? Já é um grande passo, né? E já é algo que você pode fazer pelo outro. E por si mesmo, né? E por si Acho que mesmo. essas perguntas que você trouxe são super legais para você se olhar e se fazer essas perguntas reflexivas. Exato. Mas é chato, porque no final você vai ter que fazer alguma coisa. Não tem jeito, você vai ter que fazer alguma coisa. Dá trabalho. Dá E trabalho. aí a gente já falou aqui de terceirizar. Não terceiriza, porque se a dor tá indo para você, o problema tá chegando em você, só vai piorar se você não fizer nada. Perfeito. Isso é um ponto tão importante, porque eu ouço até bastante no LinkedIn. Essa discussão que vocês estão tendo é para privilegiado. A gente está falando de 0,5% da população. Enquanto as pessoas continuarem com essa mentalidade, por mais que sim, aqui somos todos privilegiados, sem dúvida. Sim. Poder discutir isso aqui é um privilégio muito grande. Mas enquanto a gente ficar nessa posição de que a vida é assim, só privilegiados podem discutir e os outros estão, e a gente não começar a questionar os padrões como a sociedade tem levado essa produtividade de uma forma tão extrema que não está sendo benéfica, a gente precisa fazer algo. Não, porque depois vai atingir cada vez mais depois vai doentes. atingir todo mundo. Todo mundo, exato. Porque no final é assim, vamos pensar então quem são menos privilegiados. A gente está falando de trabalho aqui, e todos trabalham. Você sendo mais privilegiado ou menos privilegiado, você trabalha. Então vamos pegar a gente acabou de falar da tentativa de fazer um trabalho a 4 vezes por semana. Então imagina aquela pessoa que pegava o ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de repente já um dia da semana ela não vai precisar, ela pode fazer de repente dentro de casa. Então ela já está ganhando um tempo para ela e para a família dela, para ela fazer o que ela quiser, visto que ela não vai precisar ter esse deslocamento de tanto tempo. Então, olha só, uma discussão de modelos de trabalho dos privilegiados vai acabar impactando também nessa pessoa que não é tão privilegiada assim. Então, é como você falou, Paulo, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade, porque havendo uma mudança de mentalidade, vai haver mudanças das lideranças, que automaticamente, e as lideranças são nas empresas privadas, nas empresas públicas, os nossos gestores públicos, porque eles também ficam lá 16 horas lá batendo o papo deles, tomando o café dele, vai trabalhar até de madrugada, na Câmara vota, não vota. Se eles fossem mais eficientes, será que eles não poderiam fazer em menos tempo? Todas as decisões que eles fazem? Eu moro aqui no Itaim, na cidade de São Paulo, eu tô vendo uma obra que era para durar 6 meses, vai durar 3 anos. Se ele fosse mais produtivo, ele geraria menos estresse para todo mundo. Quem pega o ônibus demoraria 3 horas, vai demorar 1h30. Então, na verdade, toda essa mentalidade de produção, entender quem é você, se você vai ter burnout, não vai ter burnout, como organizar melhor sua rotina, etc, 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 acaba permeando para todos e não só para os privilegiados. Exato. Exatamente. É super importante a gente considerar esses pontos para, como eu falei, trazer soluções para a sociedade. E você sabe que eu quero bater num ponto aqui que eu considero essencial e é uma reflexão que eu tenho feito muito nos últimos anos da minha vida. Como é importante a gente ir para uma rotina essencialista. A gente está numa sociedade que estimula tanto o consumo, estimula tanto toda essa correria que a gente falou. Então a gente precisa toda hora ter mais relacionamentos, mais bens materiais, muita dopamina, mais né? beleza, mais conhecimento, mais. E é importante de buscar a evolução, sem dúvida. Mas, ao meu ver, quanto mais a gente conseguir valorizar o que é simples, eu ter um bom relacionamento com menos pessoas, porque se eu quiser ter muitas pessoas na minha vida, eu não vou ter tempo para todas, eu vou ter uma relação superficial com todas. Eu ter um trabalho de alta qualidade, mas fazendo essencial, porque eu vejo também muitos amigos não dão conta do trabalho, arranjam outra coisa, arranjam outro freela, não fazem nada direito, vivem cansados e não conseguem ter sucesso financeiro, porque aquilo que você coloca a sua energia, aquilo que você foca, cresce. Então, foque em menos coisas para essas coisas se desenvolverem com mais qualidade e você poder ter tempo, inclusive, para dormir, que é essencial, né? Muito. Eu acho que tá até no script aqui, né? Por essa parte a gente vai cortar, né? Não, que tinha a parte do sono, né? Que eu tinha que falar também, né? Sim. Você vai falar. Eu vou falar. Então vamos lá, né, Acho Vitão? que já é um bom gancho pra Não, falar então, não, porque assim, a gente vê que hoje a gente foca muito na questão de objetivos, resultados, né? Como você falou.
cada vez mais foque na jornada, foque no dia a dia. Se você não fizer hoje coisas que poderiam ser feitas dando o seu melhor, e o dar o melhor, às vezes a gente acha que tem que ser o próximo troféu, que tem que ser... Não, dar o seu melhor, talvez hoje eu esteja em 20% dos meus 100%. Então eu vou tentar dar o meu melhor nos 20%. Que hoje vai ser isso aqui. Tá tudo bem. E amanhã, se eu tiver 80% e der 100%, tentar dar os 100% dos meus 80%, eu vou estar isso aqui. E na soma desse muito pouco, eu só tô crescendo e evoluindo como pessoa. Então, eu acredito muito nisso. Não acredito naquela coisa 100%, recorde mundial, 24 horas. Não, até porque quem bate recorde mundial não tá todo dia batendo recorde mundial. É 4 vezes por ano, uma vez a cada 4 anos numa Olimpíada. Então, porque senão o cara também não aguentaria. Perfeito. Né? O atleta profissional, hein, que só faz isso. Boa. Então, quando a gente olha para essa questão de alcançar objetivos e resultado, realizar uma tarefa que acaba ou negligenciando ou não, eu vejo que o sono ele tem um impacto muito grande nisso, né? Então, seja desde o comprometer a sua parte de manutenção das coisas que você se coloca a fazer. Então, a gente falando aqui de burnout. Será que muitas vezes, como você falou, eu estou cansado do burnout, mas será que a sua rotina é boa? Será que o seu sono é bom? Será que você está tendo uma disciplina no seu dia a dia? Senão nem adianta você falar de burnout. Vamos organizar primeiro o seu dia, vamos ter uma rotina mais saudável. E o saudável aqui não estou falando para você ser o próximo vegano, para você ser o próximo Neymar e ter que fazer atividade 3 horas intensa, nada disso. Você é uma pessoa mais ativa, você é uma pessoa com bons pensamentos, boas relações, talvez menores, mas de mais qualidade, ter uma organização na sua rotina, na sua noite de sono. Então, assim, o quanto que isso também acaba impactando nesses sintomas, por exemplo, como burnout? Uma falta de sono, por exemplo. Muito. Acho que grande parte das questões vem porque as pessoas não dormem. Então. Né? Elas... E aí estou com burnout, estou com TDAH, estou com ansiedade, estou com transtorno de depressão, estou não sei o quê, mas você nem dorme. Lógico que você tá assim. Foi dormir 1h, acorda às 5, e aí fala... Quando vai pra terapia, fala, nossa... Você acredita que 4 horas da tarde eu já estava exausto e aí procrastinei? Lógico, você não é uma máquina. Exato. Né? Até as máquinas precisam ser trocadas depois de um tempo, né? Até as máquinas precisam ser desligadas, precisam de manutenção. E você acha que em 3 horas de sono mal dormido, porque você está preocupado já de acordar, não perder a hora, né? Vai resolver algo? Acho que o sono é um ponto essencial para a vida humana, né? E um sono reparador, porque também não adianta dormir 12 horas e não ser um sono que você consegue descansar, né? Cada um porque, dorme... de novo, não é o tempo exclusivamente, é a qualidade também. Exatamente. Na fenomenologia, né, na psicologia, que é a abordagem que eu sigo, a gente fala sobre o tempo kairos, né, que é o tempo sentido. Então, como que você sente o seu tempo, né, dentro de tantas relações? Porque a gente olha muito o tempo cronos, né, que é o tempo cronológico. Mas o tempo cronológico não diz muito sobre as coisas, né? O que diz é esse tempo que você vivencia. Então, por isso que às vezes a semana passa voando, né? E você fala, nossa, nem percebi que passou. Porque você não estava presente, né? Exatamente. Às vezes, um momento bom é um momento em que você tá muito presente, você vai sentindo. Ele pode ser eternizado, né? Na memória, enfim, nas relações. E acho que o sono vem aí também, né? A gente não tá falando desse tempo cronológico. A gente tá falando desse tempo sentido, né? E como que você consegue realmente descansar. E quais são o seu contexto, né? Que te traz esse descanso. Porque muitas vezes a gente tá em contexto que a gente não consegue descansar, né? Mas o que faz com que você durma melhor? Você possa realmente, independente da quantidade de tempo, ter um sono reparador para que o seu dia seja um dia, né, mais fluido. Né? Exato. E o produtivo não de produzir, mas um produtivo em todos os aspectos. Sim. Relações melhores e assim sucessivamente. Como que é o seu sono? Como que você se cuida?
eu tenho um sono muito bom. Eu brinco que pra mim, eu preciso ter aí um tempo, né? E aí é sagrado, assim. Eu vou dormir no máximo meia-noite, né? E eu preciso dormir as minhas 8 horas de sono. E são... e aí, às vezes, é um pouco menos, né? Como eu falei, não é só o tempo cronológico. Mas é algo que eu, Caroline, valorizo muito, né? Então, eu percebo que quando eu não durmo direito, o meu dia já começa errado, né? Então, é um ponto que, para mim, é essencial, né? Então, eu faço uma rotina, né, baseada no tempo em que eu posso dormir as minhas horas que são reparadoras. Então, é isso. E quando você tem dificuldade, o que você faz? Muitas vezes eu tento descansar a mente. Perfeito. Né? Então, ao invés de ficar assistindo mais coisas, me dando mais estímulos, às vezes eu coloco uma meditação, né, para ir sendo induzida ao sono. Eu deixo tudo escuro, então uma coisa também que para mim faz muito bem, né, na hora de dormir é não ter claridade nenhuma. Para mim também. Eu durmo 100% no escuro. Se tem uma frestinha, a luzinha de do luz, relógio, eu apago. Eu preciso Exato. dormir no escuro, né? E aí é isso, não pegar o celular. Então eu deixo o celular distante, né? Você carregando. consegue, ó. Eu deixo meu celular distante da cama, né? Pra quando o despertador tocar, eu ter que levantar e desligar, porque também eu colocava 1 milhão de despertadores e isso ia me atrapalhando muito. Atrapalha muito. Né? Então, eu comecei a utilizar essa técnica. Mesmo, né? E pra mim faz muito bem, né? Porque aí eu consigo dormir realmente as 8 horas, né? Ou a quantidade de horas necessárias ou possíveis no dia, mas eu durmo mesmo, eu não fico no celular mandando mensagem, vendo Instagram, vendo outras redes sociais, né? É um momento meu comigo mesma, e que eu fui aprendendo com o tempo, né? Exato. Porque antes eu não dormia bem, e aí eu comecei a perceber o que tinha no meu não dormir bem, né? Então, era excesso de estímulos, né? Então, ficar mexendo em rede social à noite... A rede social é feita para você... não deixar de mexer. Não, exatamente, você... Você produz mais dopamina. Exatamente. Você fica ativo, né? Então, é isso. Sabendo que a rede social, ela faz com que você vá utilizando ela, né? E consumindo, o que eu posso fazer por mim? A rede social não vai parar, né? A lógica dela é essa, mas se para mim não faz bem, é tentar usar esses mecanismos. E por isso a importância da autoconsciência para tudo, né? Quando a Sim. gente só tem a coragem de questionar pequenos hábitos como esse, de usar redes sociais antes de dormir, para a gente saber o que a gente pode fazer para mudar e que está ao nosso alcance, quantas melhorias gigantescas a gente pode ter no nosso dia, no funcionamento do nosso cérebro, só por essa coragem. Então, de novo, às vezes a gente fica esperando hábitos grandiosos, uma mudança de emprego, e tem muitos momentos que isso é essencial para a gente conseguir ter uma rotina mais equilibrada, mas confie no poder desses pequenos hábitos, desses pequenos ajustes, que isso já pode te dar uma leveza e um equilíbrio que você tá precisando nesse momento, que você tá ouvindo sinais, mas ainda não começou a fazer. Então tenha coragem de se perguntar e de ver o que tá no seu controle. E eu amei aqui o nosso papo. Muito. Obrigada, Carol, por ter trazido tantas também. coisas ricas. Se você tem ainda alguma pergunta que a gente não fez aqui, né? Eu e o Sérgio não fizemos pra Carol, você comente, que a gente vai adorar te responder. E, Carol, onde as pessoas podem te achar? Quais são suas redes sociais? Legal. As pessoas podem me achar no Instagram pelo @psi_Caroline Mihailovic. Acho que vai estar na descrição também, com esse sobrenome difícil. E também, se vocês quiserem conhecer o meu podcast, né, o Ponto Neurônio,
no Instagram também. Vai ser uma delícia, se vocês gostaram de escutar, né? Então... Você fala do que no... O podcast sou eu e uma grande amiga minha, Legal. que é a Pip Seger. Ela é head Opa, calma aí. Sou eu e a minha grande amiga, a Pip Seger. Ela é head da agência O Cérebro, né? Então, a gente fala sobre psicologia... A gente fala sobre psicologia, neurociência, branding, naming, enfim. A gente coloca 2 assuntos em oposição e vai discutindo e ampliando os conceitos. Então, Legal. é sobre isso. Muito legal. E se você sofre com ansiedade, depressão, insônia, a gente tem um método comprovado cientificamente, tá na bio também. Clica no link que a gente vai poder te ajudar. Então tem todo um sistema que a gente ajuda com mentoria, tecnologia, tem um monte de coisa lá dentro que a gente vai poder te ajudar também a solucionar o seu problema. Eu acho que é um prato cheiaço, né? Total. Se conecte a gente também para você sempre ficar a par das novidades. Use tantas Muito coisas que a gente está colocando aqui à disposição para você conseguir ter mais equilíbrio. E não esqueça de cuidar de você. A gente vê você ou você nos escuta no próximo episódio. Até lá, né? Exatamente. Muito obrigada, Show de pessoal, bola. pelo convite. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigadão, muito legal. Foi muito bom. Muito legal.